Então, a gente estava conversando, né, acerca do teu livro e a tua experiência. Eu queria que você falasse para a gente, compartilhasse um pouco mais como foi, assim, quais foram as experiências que você teve que levou, vamos dizer assim, que trouxe a você as informações, a vivência para você escrever esse livro. A vontade Então, de escrever, né? na verdade, Também. assim, eu sempre, cara, sempre fui muito, muito fã do Walt Disney. Sempre fui muito fã. E aí tem aquela famosa diferença que a gente fala, né? Que o ponto está no artigo, né? Eu sempre, apesar de gostar da Disney, eu sempre fui muito fã do Walt Disney, o Walt Disney. A Disney, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, enfim, eu nunca fui um aficionado. Mas o Walt Disney, sim, entendeu? Eu sempre gostei muito mesmo. E aí, o que eu queria? Escrever um livro sobre esse cara. Só que assim, para você ter uma ideia, a minha primeira ideia de escrever um livro seria exatamente sobre ele. E acabou sendo o meu 8º livro, e não o primeiro. Eu fiz 7 livros antes dele, porque eu nunca achava que estava pronto, sabe, para lançar um livro sobre um cara, enfim, dessa envergadura. Eu falei, cara, eu preciso conhecer muito mais, eu preciso estudar muito mais sobre esse cara. Então, assim, primeiro de tudo, eu tinha que conhecer os parques, uma coisa meio óbvia. Eu falei, pô, eu tenho que conhecer os parques, todos eles, principalmente por onde esse cara passou, que foi Disneyland. Aí depois que eu conheci os parques, eu falei, bom, agora eu preciso conhecer os lugares por onde esse cara passou. Então eu queria conhecer, eu queria ver onde foi o estúdio, o primeiro, porra, como é que faz, Burbank, por exemplo, que eu queria muito conhecer e não é aberto, evidentemente não é um estúdio público. Aí eu acabei conhecendo uma pessoa que trabalha lá, e aí quando eu fui para Los Angeles e tal, ela acabou liberando a minha entrada lá, eu acabei conhecendo, eu não fiz aquele tour, evidentemente, que a D23 faz, né, para os fãs e tal, mas conheci bastante, consegui conhecer tipo, o estúdio praticamente inteiro. Inclusive, no canal do Lobo Mochileiro, só para falar, tem esse vídeo, tá? Para a galera que estiver interessada em saber como que é dentro dos estúdios de Burbank, né, onde a magia realmente acontece. Tá lá, tem esse vídeo, eu fui para lá, tal, conheci, enfim, e acabei fazendo o vídeo. Tendo em vista que eu já tinha conhecido várias coisas, né, sobre o cara, eu falei, bom, agora eu preciso estudar sobre a vida desse sujeito. No Brasil, a gente só tem um livro, assim, interessante lançado mesmo, que é o Triunfo da Imaginação, né? Que é um livro americano e tal, e eles traduziram para o Brasil uma bíblia, né? Até quando eu fiz o Pânico, o Emílio até falou desse livro, porque ele falou, porra, Mal, esse livro é insuportável, não sei como você aguentou ler e tal. Eu falei, cara, eu tive que ler, né? Ossos do ofício, eu tinha que ler o livro. Mas, assim, realmente é um livro cansativo, ele se apega muito em detalhes, na verdade, assim, dispensáveis, e por isso que é uma bíblia desse tamanho, que o cara tem que ser muito fã de Disney mesmo. Isso é um absurdo. E só te interrompendo, desculpa, mas isso é um absurdo não ter nada sobre o Walt Disney assim nesse nível, né, cara? Você já sabia disso que não tinha? Ou você descobriu depois que não tinha? Não, na verdade, tem algumas coisas, entendeu? Tem livros menores sobre o Disney, mas assim, a maioria desses livros, eles contam uma mini história sobre o Walt para te jogar para o parque, porque os caras vendem mais a ideia do parque. Então, os grandes livros que saíram no Brasil sobre Disney, de grandes autores e tal, eles focam muito no parque. Então, vem aquela história de, a administração do parque, que é baseada toda na história e na trajetória do que o Disney criou e blá, 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 blá. Tudo isso é lindo. Até você ir num parque. Aí você vê que a coisa não é bem assim como os caras contam, entendeu? Então, assim, tipo, a Disney, como qualquer empresa do mundo, ela tem vários problemas também. O jeito que se vende parece que é um lugar espetacular, maravilhoso, que você nunca vai encontrar nada. Aquele papo que eles falam, às vezes, eu vejo muita gente falar assim, né? Nossa, você não encontra sequer um papel de bala no chão. Poxa, menos, né, galera? Pô, é lógico que você encontra um papel de bala. Pô, é lógico que você encontra problemas lá, entendeu? Como qualquer outro lugar. Quando eu fui fazer a pesquisa, por exemplo, dos livros, eu tenho até a bibliografia que eu joguei atrás ali na última página do livro, e aí, eu li mais ou menos uns 30, 40 livros sobre o Walt. Todos livros gringos, né? Obviamente que não tinha saído aqui. E 2 deles, que eu acabei nem colocando na bibliografia, tal, porque eu não utilizei, porque era mais sobre o parque, mas eu li de curiosidade, eram livros que contavam só o lado podre do parque, entendeu? Só as coisas que ninguém gosta. Rapaz. Mas aí eu falei, bom, eu não estou fazendo um livro sobre o parque, não é meu interesse, entendeu? Não tô afim de entrar numa briga, de falar, não, a Disney tem esses defeitos. Eu falei, cara, eu não sou coach de administração, entendeu? Então, para mim, não me interessa se a Disney é muito bem administrada ou não é. Boa. Eu quero focar no sujeito que inventou esta porra toda. É ele que me interessa, sabe? Se a gente falar, é o cara que não tinha nada, zero de referência, e o cara construiu esse império.
Porque hoje é muito fácil. Você falar, pô, tem o Michael Eisner, puta, cara, tem o Iger. Beleza, mas esses caras não precisavam ter referência. Eles já pegaram o negócio pronto. Eles só precisavam fazer crescer. O Disney não. Ele catou ali, como se a gente fosse falar, foi tijolinho por tijolinho, né, cara? Ele e o Roy lá, cimentão e, puta, colocando um tijolo para construir esse baita império. Então eu falei, a história desse sujeito, para mim, pessoal, ela me interessa muito mais do que a história do parque. Para mim, eu admiro quem gosta do parque, quem é apaixonado. Eu gosto também, eu vou quando posso, me divirto bastante, mas a história do Walt, né, do Walt Disney, ela me comove muito mais, cara. Eu acho assim que, sem medo de errar, bicho, eu te falo assim, de coração, foi, sem sombra de dúvida, uma das maiores personalidades do século XX, cara. Se você falar assim, puta, escolhe 10 mega personalidades do século XX, é impossível o Walt Disney ficar de fora, cara. Impossível. Porque as pessoas pensam que o cara só fez... ele fez o Mickey e fez o parque. Eu falo, amigão, você precisa comprar o livro, você precisa dar uma lidinha. Você entender um pouquinho mais. Você entender um pouquinho mais quem é esse sujeito, cara. Qual a importância desse sujeito? Por que ele é o recordista mundial até hoje de Oscars? Quando o Oscar era sério. Por que esse cara... Quando era sério, né? Quando era sério. Quando existia, né, o Oscar. Quando não tinha tapa na cara. Hoje é baboseira pura, entendeu? Depois que a Gwyneth Paltrow ganhou um Oscar, cara, ali pra mim já deixou claro que já não tinha mais salvação, entendeu? Quando os caras premiaram Shakespeare Apaixonado, você falou, bom, PT, saudações, o Oscar acabou. Aí quando Pacino e o Jack Nicholson deixaram de ir na festa, eu falei, bom, agora acabou de vez mesmo, cara. Agora acabou de vez. Eles deixaram de ir na festa, também deixei. Nunca mais participei da festa. Falei, bom, eu não vou mais assistir essa merda, porque pra mim já não tem mais graça. Então, assim, mas o interessante é isso, é os caras entenderem o que tá por trás disso e a importância desse sujeito para a animação, para o cinema, para a robótica, para a engenharia, para vários aspectos que as pessoas não fazem nem ideia, cara. Tu fala assim, eu achava que ele só fazia, sei lá, o Mickey e o Parquinho. Eu falei, beleza, vai nessa que só foi isso. Então, assim, é um sujeito realmente admirável, cara. Se surpreende. A pessoa, então, vai se surpreender lendo o livro, galera. Mais uma vez, o livro está em promoção. O link, acabei de colocar o link aí no chat para você. Então, vai lá e aproveita. Esse livro tá sensacional. Estamos ansiosos para chegar aqui o mais rápido possível. Elvis? Tony, tem um comentário lá do Live Pix que a Dani colocou, falou o seguinte: o Walt Disney está se estatelando na cápsula criogênica por causa do que estão fazendo com o sonho dele. E aqui, eu tenho uma pergunta da Luísa. Uma pergunta aqui, que já vou pegar aqui, depois eu passo para o Alan. A Luísa perguntou o seguinte: é verdade que o Mickey foi inspirado em um rato que dividia quarto com o Disney quando ele ainda era pobre? Não. Essa história é meio Michael Jackson. Ainda. É que assim, que saiu aquele filme, que é ruim demais, velho, sobre a história do Walt Disney e tal, né? Nossa, muito ruim, velho. Muito ruim esse filme. Tudo naquele filme é ruim, entendeu? Tipo assim, deve ser o mesmo diretor do Peter Pan novo. Deve ser a mesma coisa. Tinha que ter essa mesmo. Não, tudo. Assim, você até tenta ver, você fala assim, não, cara, eu vou tentar ver, mas assim, é tudo ruim, é o ator ruim, é a direção ruim, o roteiro é ruim, então assim, tudo. Então essa história, é lógico que é balela, assim, tipo, evidente que você fala assim, pô, mas o Disney tem uma história, cara, que ele realmente tinha uma... Claro, porque ele passou por momentos tão delicados na vida, isso é fato, que ele sim, chegou a comer comida de lixo. Comeu, isso é verdade, mas comeu não é porque assim, ele não tinha ninguém para cuidar dele. Não, tinha um pouco de orgulho também. De falar, porra, cara, eu tenho que vencer, se eu tô quebrado e tô ferrado, eu não vou encher o saco de ninguém, não vou bater na porta de ninguém, eu tenho que me virar. E foi assim que ele se virou, cara. Então, assim, passou grande sufoco, entendeu? Dormiu dentro do estúdio, cara, que eu até fui conhecer. Hoje tem só o prédio, né, que é o estúdio de Kansas. Porra, cara, o cara chegou a dormir lá, ele praticamente morava lá dentro. Teve reuniões, bicho, o cara não podia porque ele não tinha um sapato. E é real isso. Então você fala, poxa, então tem muitas coisas que as pessoas não sabem e outras que elas fantasiam. Então, na verdade, a história do rato é porque quem fazia muito sucesso na época era o Félix, que era um gato. E aí você tinha o Oswald, que era um coelho. Aí, porra, os caras falaram, cara, a gente tem que criar algum personagem que não seja gato, não seja coelho. Até porque o primeiro personagem do Walt Disney já era um gato, que era o Rufus. Então falou, pô, vamos tentar outro. E aí, cara, na verdade... é uma outra grande lenda que fala, nossa, ele estava no trem, e aí ele criou, e ele não sei o quê. Cara, tudo isso foi feito em conjunto com um sujeito chamado Ub Iwerks. Esse cara é um monstro, e esse cara era praticamente a mão direita do Walt Disney. O irmão, o Roy, era o cara que estava na retaguarda e segurava as broncas financeiras.
Mas o cara da arte, o cara que desenhava, era o Ub Iwerks. Esse cara era o gênio por trás do Walt Disney. Isso é um fato incontestável. No Museu da Família, em São Francisco, se alguém for lá conhecer, que aliás, diga-se de passagem, é espetacular, é gigantesco e lindo. A família reconhece. Claro que reconhece que tem até eles colocaram agora, tem até o desenho dividido em 4 partes, tal, que o Ub colocou 4 possíveis ratinhos que ele ia fazer, 4 possíveis Mickeys, e tá lá até hoje, esse original, né? Ficou com a família tal, e tá lá. Então, assim, isso nunca ninguém negou. A ideia do rato foi do Mickey, do Walt Disney, perdão, os roteiros, as ideias realmente eram do Walt Disney, mas o desenho, quem desenhou o Mickey que a gente conhece, cara, foi o Ub Iwerks. Ele era o cara por trás de toda essa história. Diga-se de passagem, ele era, tipo assim, o maior desenhista da época, sem sombra de dúvida, e o mais rápido. Porque ninguém... Cara, para você, as pessoas esquecem que se você pegar um desenho de 2, 3 minutos, assim como no cinema, são 24 quadros por segundo, ou seja, 24 desenhos por segundo. Se você pegar o Steamboat Willie, dá mais ou menos 780, 750 desenhos, cara. Ele fez todos num único dia na mão. Você vê o nível do cara. Nossa, que isso, velho. Hoje no Museu Disney também tem isso. Eles colocaram, tem uma parede lá que você tem alguns desses originais, tal, dos desenhos, tal, que ele fazia. Então, assim, tem muita coisa que, porra, o Disney era um grande gênio, mas ele tinha um talento muito mais especial ainda, eu acho, cara, para escolher pessoas. Talvez é o que falta na Disney de hoje, ele tinha de sobra. Ele sabia exatamente quem era o bom diretor, quem era o bom desenhista, quem era o bom roteirista. Tipo assim, ele tinha um feeling, ele tinha um feeling para pessoas. Total. Isso próprio na biografia do Roy filho, não o Roy pai. Ele fala isso, cara, que o tio dele, né, que o Disney, o maior talento dele, que o pai, Roy, dizia toda hora, era isso. Ele fala, cara, ele tem um feeling para as pessoas que é algo incrível, assim, cara. Tipo, ele pega... Vide o caso, por exemplo, de Mary Poppins, né? Pô, a Julie Andrews era uma atriz de teatro. E ele focou nela e ele queria ela de qualquer jeito, cara. E, poxa, ela não era uma atriz de cinema, ela não era conhecida, cara. E ele focou na mulher de um jeito que, poxa, a mulher simplesmente ganhou um Oscar de melhor atriz no primeiro filme da vida dela. A carreira dela foi aí, né, cara? Por isso, deslanchou, né? Tem uma depois curiosidade do Sound of Music, né? Não, tem uma então, mas depois o Sound veio depois, né? Mas tem uma curiosidade muito interessante, porque ela fazia no teatro, ela estava fazendo My Fair Lady. Então, o sonho dela, quando eles estavam produzindo My Fair Lady, que foi na mesma época, qual era o sonho dela? Era ela ser atriz de My Fair Lady, por isso que ela recusou o papel de Mary Poppins. Ela não queria fazer. E o Disney queria ela, de qualquer jeito, focou nela. E ela queria, evidentemente, My Fair Lady, que era a peça dela, ela já fazia. Como ele era muito amigo dos caras da Warner, dos chefões, um dia, sem mais nem menos, ele comentou e o chefão virou e falou, cara, eu não vou pegar ela, a gente vai colocar a Audrey Hepburn. E aí puseram a Audrey e ela ficou livre pro Disney. O Disney, grudou a mulher. Fez com ela. Aí vem as ironias do destino, né? O My Fair Lady ganhou o Oscar de melhor filme, porém quem foi a melhor atriz não foi a Audrey. Quem ganhou o Oscar de melhor atriz foi exatamente a Julie Andrews pelo Mary Poppins. Caraca! Tanto que no agradecimento dela, do Oscar, ela fala exatamente isso. Ela fala, cara, tipo, eu devo esse prêmio, primeiro aos caras da Warner que me recusaram, muito obrigado, né? Porque senão eu não ia ganhar nunca esse prêmio. E segundo, ao Walt Disney, que insistiu demais, cara, demais pra querer a mulher. Então ele tinha um feeling, velho. Era uma coisa assim, sensacional, inclusive de roteiros. Por que toda hora ele fuçava nos roteiros e nada era feito sem a mão dele? Porque era ele que decidia aquela porra toda. Os Anões da Branca de Neve... um cara que nem ele hoje em dia. Não existe, velho. Não existe. E na Disney muito menos. Não tem. A Disney muito menos. A Disney de hoje você fala assim, pô, Michael Eisner era um bom executivo? Beleza, mas não era um cara criativo, não era um cara dessa área. Mesma coisa o Iger, é um gênio dos negócios. Beleza, é um puta executivo. Mas ele não é um criador, cara. Ele não é um criador. Entendeu? Então, assim, ele empaca nessa dificuldade também. Eu até entendo do cara falar, velho, o cara não tem como entrar num desenho e falar, olha, eu acho que esse urso aqui tem que ser interpretado pelo fulano de tal, porque o fulano de tal tem uma voz assim, essa... Ele nem tem tempo para isso, verdade seja dita. Então, os caras vão lá e falam, olha, a filha da Mila Jovovich é linda, eu quero que ela seja o Andy. O cara tá cagando, põe ela aí, vamos ver o que dá. E aí dá no que a gente viu. Então, assim, é muito difícil. Falta essa mão que, infelizmente, acabou, né? Assim, a mão do dono. A mão do dono. O olhar do dono engorda o gado, né? Tem essa, né? Bom, muito bom. Muito bom. Cara, vocês estão vendo aí, cara. Pô, que bate-papo incrível, sensacional. Velho. Sensacional. Convidado sensacional. Olha aí, lembrando